período, tá? Mas era uma nação que, junto à França e à Alemanha, queria o território marroquino. O nome é esse mesmo, Marrocos? Você não achou Marrocos, nenhum? Tempos de Guerra. Tem na Netflix. Tem na Netflix. A Pulga está dizendo que não achou na Netflix os filmes que eu comentei. Tá, eu vou falar, vai ficar gravado. Eu espero que o FBI não bata aqui em casa. Mas se vocês não acharam de forma, digamos, convencional, vocês podem achar de forma flisbusteira, para não falar pirata, tá? Flisbusteira é um pirata, tá certo? E eu recomendo um site super legal, não sou eu que estou falando, fale de conta que é outra pessoa. Chama-se The Pirate Bay. Alguém já ouviu falar desse site? Não? Então é The Pirate Bay, tudo junto. É The Pirate Bay em inglês, tá? Desculpa, porque tem que falar com TH, né? The Pirate Bay. Lá vocês podem baixar os filmes em torrent. Caso não, o YouTube deve ter. O Cavalo de Guerra eu sei que tinha até semana retrasada. Só que vocês sabem que a qualidade é muito ruim, né? E se vocês não acharam nem dessa forma flisbusteira no site que eu não indiquei para vocês, nem tampouco no YouTube, é só na net. Na TV a cabo da net eu sei que tem. Você pode alugar, você pode até assistir se tiver os pacotes completos. Eu recomendo muito, fortemente, no Now, isso. No Now você acha, Pulga. Isso, Zé. Lá, se eu não me engano, o Cavalo de Guerra tem e não paga. Eu não sei, dependendo do pacote, se paga ou não. O Último Batalhão tinha, mas você parece que tem que ter alguma coisa da HBO para ter. Se tiver HBO, você pode conseguir, porque é uma série, não é um filme, tá? Eles condensaram depois. Depois eu mando o link sim. E o último filme, Lendas da Paixão, vai ser difícil, porque é um filme bem antigo, mas é bem capaz de que vocês encontrem lá no YouTube, que é um filme que é bastante comentado, tá bom? Mas depois eu vou ver se eu passo uma tabelinha com o nome de filme, e depois até coloco os locais onde vocês podem achar. Tá bom? Vamos lá, então? Pessoal, então, antes do intervalo, vou desligar a câmera já, tá? E vou começar a colocar para vocês. Eu estava explicando as crises internacionais. O mais importante de vocês guardarem dessas crises internacionais, lembrando, não é para decorar, é sim o que poderia ter acontecido antes da Primeira Guerra Mundial, que era o início de um conflito qualquer, tá? Então, estava falando da crise marroquina, falando da crise balcânica e começando a crise de Agadir. Está todo mundo vendo o slide? Eu posso continuar da crise de Agadir? Pode, professor, todo mundo está vendo. Legal. Então, é o seguinte. Galera, então nessa crise de Agadir, no contexto em que o Marrocos, que a Isa até comentou que tem um documentário, quero assistir, estava tendo essas brigas tribais e estava começando a se levantar contra a Turquia, o Império Turco, a França teve que abafar, porque era, de acordo com a Conferência de Algeciras, o papel dela, e a Alemanha, bestinha, achando que era uma tentativa francesa de dominar o Marrocos, foi lá e mandou tropas e navios. Tudo bem? O que aconteceu? Mais uma vez, tio em pleno começo, né, nessa primeira década de 1919, 1900, né, século XX, o mundo começou a assustar-se porque poderia rolar um conflito. Então, para impedir que isso acontecesse, porque geraria a ativação do sistema de alianças, a Inglaterra organizou um tratado chamado FES. É até um trocadilho do carilho que você pode usar o seguinte: fez pouca diferença. Tratado de Fez é o nome de uma cidade, é um tratado que faz o seguinte lance: entrega para a França o Marrocos, olha que coisa louca, o Marrocos vai ficar com a França, e em contrapartida, a França é obrigada a entregar uma colônia dela para a Alemanha, e ela entrega justamente o Congo francês. Galera, hoje não vale a pena ficar sabendo onde fica o Congo francês, mas ali é o Zaire, tá? Mas na época, todo mundo tinha que saber onde ficava o Congo francês, porque o Congo francês ficava no centro-sul da África, mais no litoral oeste, tá? E era um território que não tinha muita importância, era um território inóspito, era um território mais, digamos assim, problemático do que benéfico. Só que a Alemanha não sabia. Então a França, muito danandamente, muito malandramente, fez o seguinte: ficou com Marrocos, era a determinação do Tratado de Fez, e como a Alemanha queria um território em troca, ela entregou esse Congo.
Galera, o que é interessante é que o tratado, pela terceira vez dessas crises internacionais, não resolve problema entre as nações. Na verdade, só abafa ou tenta segurar um conflito que mais tarde pode acontecer. E vocês vão entender agora por quê. O Marrocos ficando com a França fica com um grande território. Era um território de importância comercial, porque ali tinham grandes centros comerciais que traziam produtos do Oriente, da África. Era um território de importância estratégica, como vocês já sabem, até porque fica de frente para o mar Mediterrâneo e fica de costas para a África. Então, era um local de muito fluxo. Mas, em contrapartida, a Alemanha ficou com um território, tchutchucos, que não tinha nada. E a pobrezinha só foi se tocar anos depois, lá por volta de 1912, 13, que ela foi se tocar de que o Congo não tinha nada. Então, foi um tratado que fez pouca diferença para as animosidades. Por quê? A França depois começou a dizer para a Alemanha que achava um absurdo ter que ter dado um território para ela, mesmo que o território não prestasse, e a Alemanha, em contrapartida, estava enlouquecida com a França porque foi enganada, porque ficou com um território que não tinha muita serventia. Tá legal? Então, para fechar esse grande tópico que foram os antecedentes, depois de ter falado das rivalidades, da questão balcânica, do sistema de alianças, e agora com as crises internacionais, eu digo com todos os S's, F's, R's, pingos nos I's e W's da vida. A Primeira Guerra Mundial, ela poderia ter estourado a qualquer momento, entre 1870 e 1912 para 14. E no fundo, essas crises internacionais, elas foram demonstrando que isso era muito capaz de ter acontecido. Só que não estourou nenhum conflito grave, por quê? Porque sempre houve a atuação diplomática da Inglaterra e, no caso único, ali na crise balcânica, a Alemanha. Mas, no fundo, a gente tem que imaginar que o mundo europeu não estava muito interessado em conflitos para não perder dinheiro, né, gastando com conflitos, e, ao mesmo tempo, para não atrapalhar os interesses que estavam em jogo nesse momento. Ponto. Então, aqui eu termino com vocês esses antecedentes, mostrando que a guerra poderia ter acontecido. Tá legal? Então, antes que eu parta para a próxima aula, tchutchucos, eu peço para vocês darem uma olhada nessa tela, porque aqui vocês têm as tarefas para serem resolvidas, tá? Não me mandem, é só para vocês fazerem como tarefa mesmo, e o menos que vocês puderem é sempre mais, tá? A apostila, ela trouxe questões que são, às vezes, muito fora do contexto para isso aqui, mas eu estou separando, por enquanto, aquilo que vale a pena ser resolvido. Aqui no caso, os exercícios 1, 2 e 3 da sessão de Start, no comecinho desse capítulo, vale a pena vocês resolverem. É uma maneira de vocês entenderem tudo que eu discuti até agora. Tá certo? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu, então, a aula que eu passei agora? Nenhum problema? Sim. Legal. Boa. Boa. Então, vamos começar a Primeira Guerra Mundial. Pessoal, essa seria uma parte 4, tá? Da Primeira Guerra Mundial, que eu estou trabalhando com vocês. Eu estou colocando como parte 3, por quê? Porque eu vou puxar um assunto que teria que ser discutido ali na frente, lógico, para ter sentido, que é justamente a eclosão, o estopim da Primeira Guerra Mundial, e em seguida a primeira fase, que muito se trata naquele filme Cavalo de Guerra. Então, tudo isso aqui, tchutchucos, está lá no capítulo 18, entre as páginas 611 e 612. E olha lá o que nós temos. Tchutchucos, o ano é 1914. O mundo já estava cansado demais com esse período, porque esse período ele estava demonstrando ser muito mais uma paz armada do que uma Belle Époque. Ou seja, você já tinha rivalidades que estavam ultrapassando as raias do normal, você já tinha o conhecimento dos sistemas de aliança, a Europa inteira sabia das duas alianças que existiam, todo mundo estava de saco cheio de abrir o jornal ou escutar algum tipo de notícia do boca a boca relativo a crises internacionais, e ao mesmo tempo estava todo mundo tenso, esperando que alguma coisa fosse acontecer e gerar um conflito de proporções catastróficas. E olha só o que aconteceu no meio do ano. Em junho desse ano de 1914, o príncipe austro-húngaro, que é o Francisco Ferdinando, foi fazer uma visita à Bósnia-Herzegovina, mais propriamente na cidade de Sarajevo, que era a capital.
E por quê? Olha só que coisa muito doida. Tchutchucos, lá numa das crises, que foi a crise balcânica, eu não comentei com vocês que pelo Tratado de Berlim, o Império Austro-Húngaro tinha direito ao território da Bósnia e Herzegovina? Pois bem, o príncipe austro-húngaro sabia, e ele seria o próximo a assumir o trono depois da morte do pai, que ele tinha que resolver a raiva que o eslavo, no caso o bósnio e o herzegovino, tinha em relação ao império dele. Ele sabia que todo eslavo aprendia desde criancinha a ter raiva do Império Austro-Húngaro, a ter raiva de qualquer país que pretendesse dominá-lo. Então, um bestão foi lá fazer uma visita. Ele foi fazer uma visita a esse território, primeiro para se mostrar, para mostrar para todo bósnio e para todo herzegovino que ele era um cara da paz, era um cara que estava lá para ser uma espécie de um tutor, mas também com uma pretensão interessante para os políticos desse local, que era de tentar criar uma coroa tripla. Eu já explico o que é isso aí. É o seguinte, eu contei para vocês lá na aula 1, na primeira aula, que Império Austro-Húngaro foi criado depois daquele problema da Áustria ter perdido ou sido derrotada por conta das unificações da Itália e da Alemanha, né? E falei o seguinte, Império Austro-Húngaro é a mistura de dois países, a Áustria, a que estava fubecada, detonada, e a Hungria, que era um país que ficava do lado, e era um país que era meio que um mosaico étnico. Ali na Hungria você tem eslavo, germânico, você tem italiano. E foi feito isso por quê? Porque a Áustria queria se refortalecer. Ela queria ter mais territórios, ou seja, parte da Hungria, ou toda ela, e ao mesmo tempo ter moral. Então, na virada do século XIX para XX, foi criado esse império, que é dual, que é o Império Austro-Húngaro. E como é que ele funcionava? Ele era comandado pelo imperador da Áustria, tá? Mas ele tinha também que escutar e respeitar o parlamento húngaro. Entenderam? Ao mesmo tempo, esse parlamento na Hungria colocava um imperador para ser uma espécie de líder político. Então, o Império Austro-Húngaro, ele era o seguinte, tinha um imperadorzão, que é o imperador da Áustria, tinha um imperador intermediário, menos, né, que é o imperador da Hungria, o rei da Hungria, e tinha um parlamento húngaro que tinha que ser reconhecido, ele tinha que ser respeitado, entenderam? Então, por que ele fez isso? Por que foi criado esse modelo? Porque a Hungria, como eu falei para vocês, é uma mistura de povos. Eram muitos povos para você administrar. E você administrava pelo ponto de vista austríaco. Ou seja, sempre se colocando acima dos demais, né? E sempre achando que a tua cultura, que é a cultura germânica, é a melhor. Então, para impedir que houvesse um conjunto de revoltas na Hungria, foi criado esse modelo. Um modelo em que a Hungria tinha um certo poder. Mas, lógico, quem mandava era a Áustria. Então, o que esse cara percebeu? Ele percebeu que podia usar o mesmo modelo agora com a Bósnia e Herzegovina. Ou seja, criando uma coroa tríplice em que teria o seguinte, ele como imperador máximo, um segundo imperador que seria o imperador da Hungria, ou o rei da Hungria, e um terceiro imperador que seria um rei da região aqui da Bósnia. Então era um cara que estava querendo agrupar esse puta território que a Áustria tinha, o Império Austro-Húngaro tinha, e evitar problemas, tendo sempre um certo tipo de regalia oferecido aos demais, aos húngaros e aos bósnios. Só que o cara, gente, é muito estúpido. Ele foi fazer essa visita em Sarajevo, e Sarajevo era um local super conturbado. Por quê? Ali era muito comum a atuação de um grupo que eu comentei na primeira aula, chamado Jovem Sérvia. O grupo Jovem Sérvia é um grupo, digamos assim, terrorista, tá? Eles eram terroristas e atuavam muito nessa região de Sarajevo, que era uma região que era meio que porta de entrada para os demais territórios ali do norte da Península Balcânica. Então ele foi para lá. Dizem as más línguas que ele já foi sabendo que essa jovem sérvia atuava, mas ele quis arriscar. Ele quis fazer um passeio, uma visita para demonstrar que estava lá, para falar que era bacanão, e ao mesmo tempo para criar essa coroa tríplice, tá? Só que o detalhe é o seguinte, ele foi em carro aberto, que é isso que eu coloquei para vocês aqui, essa imagem. Inclusive, essa é a imagem pintada para o jornal, tá?
E não contente em ir em carro aberto para visitar a capital da Bósnia, Sarajevo, ele estabeleceu um percurso. Era um percurso que passava em toda a principal avenida da região, a Avenida de Sarajevo. Então o cara estava sujeito a sofrer qualquer tipo de atentado, qualquer tipo de problema. E escuta o que aconteceu. Aconteceu, Tchutchukos, que um pouco antes dele começar essa visita, rolou um atentado. E nesse atentado morreram algumas figuras influentes da capital. Aí ele foi fazer essa viagem, mas ele queria visitar os que sofreram atentados no hospital. E ele foi, passou por essa avenida, foi até o hospital, visitou, e na volta, o motorista não sabia o caminho que ele tinha que seguir, e foi parar num beco. No beco, pessoal, um dos caras que estava tentando planejar o assassinato, que estava tentando matar o imperador, deu de cara com o carro. Subiu no estribo, que é a cena que vocês estão vendo aqui mais ou menos, né? E deu 2 tiros. Um pegou o príncipe austro-húngaro, que é o Francisco Ferdinando, e o outro pegou a esposa, Sofia, que estava grávida. Então, não bastasse esse cara ter matado o príncipe austro-húngaro, desse grupo jovem Sérvia, ele matou também a esposa que estava grávida e criou um puta de um clima de mal-estar. A opinião pública ficou chocada com o que aconteceu. E aí, o que aconteceu em seguida? Foram investigar e perceberam que quem estava por trás do assassinato era um ramo, um braço mais radical da Jovem Sérvia. Era um grupo super radical chamado Mão Negra. Era um grupo que a gente fala que era ultranacionalista. E descobriram também, Tchutchukos, que durante esse passeio de carro que o príncipe austro-húngaro estava fazendo, vários assassinos estavam no caminho. Nenhum conseguiu matar o príncipe, porque não teve coragem. Um até tentou, jogou uma granada, mas a granada caiu num rio que passava do lado. Mas todos os demais, que eram 5, não tiveram coragem. O cara que matou, o garoto que matou, ele matou por uma ironia do destino. Ele também não tinha conseguido matar o príncipe, estava tomando um café numa cafeteria, e na hora que ele levantou para pagar, ele viu o carro. Justamente no momento em que o motorista errou o caminho. Foi parar nesse beco. Entenderam? Então, o que aconteceu, pessoal? Aconteceu que a Europa começou a se tocar de que o assassinato do príncipe austro-húngaro, que era de autoria desse grupo nacionalista, na verdade, tinha a ver com a independência da Bósnia. Tá? Era um grupo que estava lá em Sarajevo, como muitos grupos terroristas, como eu citei aqui, a Mão Negra, e estava lá para tentar fomentar a luta do bósnio para se separar do Império Austro-Húngaro. E eles já estavam planejando esse assassinato há muito tempo. Então, reparem, o assassinato do príncipe austro-húngaro é o começo da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque, logo de cara, a Áustria-Hungria, ela pede para a Sérvia se explicar, porque eles acham que os sérvios, o governo sérvio, tinha financiado esse atentado. Os sérvios não respondem. E essa resposta não dada acaba fazendo com que a Áustria-Hungria declare guerra a ela, a Sérvia. Começa todo o sistema de alianças. Quer ver como? Aí disso eu preciso da lembrança de vocês. Tchutchukos, Tríplice Aliança. Quem eram os países da Tríplice Aliança? Lembra comigo. Áustria-Hungria, Império Austro-Húngaro, vou colocar aqui em cima. Que mais? Me cita mais um. Alemanha. A Alemanha, perfeito, tá aqui também. E falta mais um país. Qual é? Rússia. Itália. A Itália, perfeito. Vamos lá para a Tríplice Entente agora, comigo. Vou colocar aqui embaixo. Quem eram os países? Inglaterra, que mais? França, show. E me cita o último. Rússia. Rússia, perfeito. Galera, vocês estão matando a pau. Olha por que foi ativado o sistema de aliança. Pelo fato da Áustria-Hungria ter declarado guerra à Sérvia, quem é que saiu em socorro à Sérvia? Quem é que disse, opa, eu vou auxiliar você. Eu sou pan-eslavista como você. Foi a Rússia. Entenderam? Galera, a Rússia tendo entrado e a Áustria-Hungria sozinha, ela teve que ter ajuda. Então, quem foi dar um help para a Áustria-Hungria? A Alemanha, entenderam? E só pelo fato da Alemanha ter entrado, quem foi o país da Tríplice Entente que teve que declarar guerra? Até porque a Alemanha é o pé no saco. E a França. Perceberam que foi um incidente que aconteceu ali na Bósnia,
aconteceu nos Balcãs, mas pelo fato de ter envolvido a Áustria-Hungria e a Sérvia, isso gerou o sistema de alianças. Então, a partir desse momento, a partir de julho de 1914, as nações que foram uma apoiando a outra dentro do seu sistema de alianças foram também mobilizando tropas, entenderam? Então, as 3 tropas que se mobilizaram nessa época, tirando, lógico, o Império Austro-Húngaro, foram as tropas russas, e já foram para a fronteira com a Alemanha. Daqui a pouco eu mostro o mapa, mas é fronteira com a Alemanha. A Alemanha se mobilizou, até porque percebeu que tinha que dar um help para a Áustria e se proteger da Rússia. E a França fez a sua mobilização, porque percebeu que era o momento perfeito para começar a esmagar a Alemanha. Até porque ela também já sabia que a Rússia, parceirinha dela, estava se mobilizando também. Agora, pessoal, o que é nojento desse começo da Primeira Guerra Mundial é quem teria que ter aparecido e falado, olha, gente, vamos sentar e negociar, vamos sentar e conversar? A Inglaterra. E a Inglaterra não fez isso. A Inglaterra, ela foi tão filha da mãe que ela ficou aguardando. Ela se recolheu na ilhazinha dela e falou que estava aguardando o desenrolar dos fatos porque estava se defendendo. Ela não queria agredir ninguém e não queria ser agredida por enquanto. É uma lazarenta, né? Nesse momento, em 1914, ela tinha que ter reagido diplomaticamente falando. Ela não fez, e muitos dizem que não fez porque agora ela estava querendo o conflito. Agora ela estava percebendo que seria um momento exato para começar uma guerra. E, por outro lado, ficou com medinho. Ela se colocou para se defender e fez isso porque achou que a Primeira Guerra Mundial, assim, nisso ela tinha razão, não seria uma guerra convencional. Mas sabe quem foi a mais honesta nessa história toda? Quem foi a mais, digamos, realista? Foi a Itália. A Itália ficou neutra. Ela, quando percebeu essa porrada de países se mobilizando e percebeu também que a Inglaterra optou pela defesa, ou seja, aguardou, ela não quis lutar. Isso é tão fato, pessoal, é tão realista por parte dela, que quando ela não luta, ela pelo menos se poupa. Mas isso tem uma curta duração. Porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ela volta a participar da Primeira Guerra Mundial, só que do outro lado. Ela acaba entrando do lado da Tríplice Entente. Tá bom? Então, vou resumir para vocês. Entre junho e julho de 1914, a crise internacional de maior destaque que a gente tem que reparar é o assassinato do príncipe austro-húngaro. E esse assassinato, tchutchucos, é o estopim da guerra. E logo em seguida, a gente percebe que é o estopim por quê? Aí é que vai o detalhe. Porque foi ativado o sistema de alianças. Um sistema que forçava todos os países, cada qual dentro do seu bloco, né, dentro do seu sistema, a entrar em guerra. Tá bom? Olha lá o que vai acontecer. Tchutchucos, começa a Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial é dividida em 3 fases, tá? Uma primeira fase, que daqui a pouco eu vou comentar com vocês, é chamada Guerra de Movimento, que é quando aquelas nações que eu contei para vocês agora se mobilizam, cada qual vai para cima dos seus inimigos. Uma segunda fase, que é a fase mais icônica, carinhosamente apelidada de Guerra das Trincheiras, é o pior período da Primeira Guerra Mundial. Todo mundo lembra aqui que é uma trincheira, na próxima aula eu vou trazer de volta, mas todo mundo tem que lembrar que a maior parte das pessoas morreram nesse período. Um filme que fala muito disso, tirando também Cavalo de Guerra, é o 1917. Ali vocês vão perceber o quanto a humanidade desce até o nível mais baixo. E ainda tem uma última fase, tchutchucos, que eu vou comentar também nas aulas da semana que vem, que é chamada Nova Guerra de Movimento. É o momento em que a nação norte-americana entra, os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, e por isso a guerra ganha uma outra dinâmica. Ela volta a ter um movimento aqui típico da primeira fase. Então reparem, entre 1914 e 1918, eu não posso afirmar que a Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra convencional. Por quê? Porque ela teve fases. E nessas fases, a gente entende que ou você tem um tipo de tática diferente, ou você tem um grupo de países que está tomando a dianteira. Ela não é uma guerra convencional, tchutchucos, porque a Primeira Guerra Mundial, que começa agora,
É uma guerra que vai envolver muita tecnologia, envolve submarino, sim, o submarino é desse período. Aviões, sim, os aviões começam a ser utilizados como armas de combate aqui. Envolve bombas, eu vou mostrar cenas na próxima aula de bombas que eram do tamanho de duas pessoas, uma em cima da outra. Tinham mais, de altura, tá? Tinham mais, pessoal, de 4 metros. Desculpa. E é uma coisa nova. E não é uma guerra convencional, porque muitos países vão começar a participar. Aqui você vai ter, por exemplo, mais tarde, a entrada do Brasil, dos Estados Unidos, tá? Então, a partir de julho de 1914, a gente tem o começo da Primeira Guerra Mundial. Para a gente começar com o pé direito. Galera, essa fase de movimento, a primeira fase da Primeira Guerra Mundial, é uma fase de curta duração. Ela durou 1 ano. E por que ela durou tão pouco? Porque é um período em que todas as nações, como eu citei lá, França, Império Austro-Húngaro, Rússia, Turquia e por aí vai, vão se mobilizando e vão mandando tropas, cada qual para cima dos seus inimigos. Então era coisa do tipo correr para matar, correr para vencer logo o seu inimigo. E olha só o que eu destaquei para vocês aqui. Tchutchugos, o primeiro país a agredir de fato o inimigo, a começar de fato a guerra, foi a Alemanha. Ela foi para cima da França num plano que é chamado Plano Schlieffen, ou Schlieffen. Repara que puta plano interessante, olhando para o mapa que tem aqui embaixo. A Alemanha, aquilo que eu já comentei, ela percebeu que estava esmagada entre 2 grandes inimigos. De um lado, a Rússia, e ela não sabia exatamente o que era a Rússia, ela sabia só que era o Império, mas ela não tinha noção da capacidade militar. E do outro lado, no oeste, ela tinha a França. E a França já era uma velha conhecida. Ela sabia que a França tinha um bom efetivo militar e sabia também que todo francês já sabia que alemão bom é o alemão morto. Então a tática que ela utilizou, que é a tática do plano Schlieffen, ou Schlieffen, é mais ou menos assim. Eles atacariam a França utilizando a Bélgica. Estão vendo aqui em cima? Isso num movimento de camuflagem. Porque os franceses, eles tinham mobilizado as tropas, eles fizeram a mobilização de tropas, tudo aqui, ó, para a fronteira com a Alemanha. Eles já sabiam que a Alemanha iria atacar por aqui. Na verdade, eles suspeitavam. Então, os alemães, para usar a tática de camuflagem, para ludibriar os franceses, fez esse movimento. Foi aqui para a Bélgica, e da Bélgica entrou no território francês. Muito louco, né? Galera, só que o plano Schlieffen, ele também usava a tática de atacar a Rússia. Então, da mesma forma como a França mobilizou as tropas para a fronteira e a Alemanha fez o ataque a ela, a Alemanha, ela mobilizou tropas aqui para a fronteira esperando que a Rússia fosse atacar. E qual que era a jogada? Era manter tropas na fronteira com a Rússia, aguardando, porque já sabiam que a Rússia estava se mobilizando, e detonar a França. Assim que a França fosse detonada, eles guardariam todas as energias para invadir o Império Russo. Então, o plano Schlieffen era um plano interessante e audacioso. Por quê? Porque, de acordo com os estrategistas alemães, não ia durar mais do que 2 meses. A Alemanha ia vencer a Primeira Guerra Mundial, ou, na época dita, Grande Guerra, em 2 meses. E deu tudo errado. Sabe por quê? Porque quando as tropas alemãs entraram no território francês, eles foram avançando tanto, pessoal, que chegaram até 200 quilômetros de Paris. Seria uma distância daqui praticamente até Cidrolândia, tá? Até um pouco mais, vamos colocar até próximo de Maracaju. E os franceses se tocaram. Eles também começaram a fazer a mobilização contrária, a tirar as tropas que estavam em peso aqui na fronteira com a Alemanha e colocar para bater os alemães que estavam dentro do território deles. Mas sabe o que os franceses usaram? Eles usaram táxi. Olha que loucura. Como eles sabiam que a coisa estava acontecendo e os alemães estavam avançando, eles perceberam que não tinham muito veículo para mobilizar a tropa, para levar essas tropas para combaterem os alemães ali no norte. Então eles chamaram táxi. E a França era o país que mais tinha táxi no mundo. Então é muito legal a capacidade de guerra que a França foi criando. Ela foi mobilizando coisas que ninguém pensava em mobilizar. Resultado, quando o exército francês deu de cara com o exército alemão, eles começaram a perceber que eles eram muito parecidos e pararam de se mobilizar,
pararam de ficar em movimento. É aí que vai nascendo a tática de trincheira, tá bom? Então, resumindo, primeiro país a se adiantar, a se mobilizar de fato, agredindo o inimiguinho, foi a Alemanha, utilizando o plano Schlieffen, ou o plano Schlieffen, que é o plano de atacar a França diretamente. Tudo bem? A guerra tinha se mobilizado, tinha se organizado. A Inglaterra percebeu que agora ela tinha que agir. Ela optou por defesa, né? Mas quando ela viu que a França foi atacada, ela tinha que reagir. Fazia parte da ideia da Tríplice Entente. Então, junto com alguns soldados da França e também de alguns países simpáticos, a Inglaterra ataca o Império Turco. Ou seja, vai atacar exatamente essa região aqui, ó. E sabe por quê? Porque a Inglaterra percebe que atacando esse território, que é o Estreito de Bósforo e Dardanelos, eles iriam cortar o abastecimento de petróleo para a Alemanha e para o Império Austro-Húngaro. Lembra da ferrovia Berlim-Bagdá? Ela estava praticamente pronta, entenderam? Então a Inglaterra, ela abandona aquele lance do tipo, eu vou aguardar, eu vou me defender. Ela teve que atuar por conta dela ter a França agredida, era parceira da Tríplice Entente, e por outro lado, de ter usado essa tática de impedir o abastecimento de petróleo para os seus inimigos. Entenderam? Tio, só que foi um desastre. Numa península chamada Galípoli, que é uma península aqui próximo do Estreito de Bósforo e Dardanelos, um exército inglês, uma tropa inglesa, foi praticamente dizimada. E a Inglaterra também percebeu que a Turquia tinha um bom efetivo militar. Então, aqui nessa região, de novo, os exércitos pararam de se movimentar e começaram também a construir trincheira. Tá legal? Agora, tem dois países que precisavam atuar, né? Galera, o país que precisava atuar, era o Império Austro-Húngaro, e ele atuou. Com o apoio da Alemanha, com tropas da Alemanha, leia-se, tropas da Tríplice Aliança, ela invade todo o território balcânico a partir da Sérvia. Então, essa região aqui, onde está Bulgária e Romênia, passa a ser uma dominação do Império Austro-Húngaro. E por quê? Primeiro, porque era uma retaliação, né? Era uma forma de dar uma devolutiva ao assassinato do príncipe deles, e por outro lado, era também uma maneira de empurrar o Império Inglês, as tropas inglesas, porque os ingleses estavam nessa área próxima, entenderam? E eu posso falar o seguinte, foi o exército que, por enquanto, melhor atuou. Não era muito para frentex, não tinha grandes tecnologias, mas era muito efetivo. Então, esse aqui é o exército que melhor se destacou, porque foi fazendo a dominação de uma área que era muito estratégica e não era muito afobado. Tinha boas táticas militares. Tudo bem? E para finalizar, quem é que tem que mobilizar parte 2? A Itália. Galera, lembra que eu falei para vocês que a Itália ela tinha ficado neutra? Ela não queria entrar no conflito? Ela ficou preocupada, porque entrando no conflito, ela sabendo que o conflito era gigantesco, ela poderia perder. Então, no ano de 1915, ela rompeu com a Tríplice Aliança. Ela foi para o lado da Entente. Ela foi para apoiar a Inglaterra, a França, a Rússia. E para quem está atento, deve estar percebendo, porra, peraí, a Itália foi abraçar o lado da França, o lado de um país que ela detestava, sim, não só por questão estratégica, mas também porque a França deu uma espécie de sinalização, de aproximação, dizendo, Itália, nos apoie, porque se você nos apoiar, terminando o conflito, a gente vai te entregar Nice, ou seja, a gente vai te entregar um território que era seu e a gente tomou lá no período da unificação italiana. Então percebam que a Itália foi sensata lá no começo, né? Ela foi muito autêntica, ela percebeu que ia dar problema, mas agora ela se tornou uma sacana, ela abraçou o lado que ofereceu mais. Galera, é uma lição que se tira. Na Primeira Guerra Mundial, os países, logo em seguida, ao período que eu vou discutir, que é o período de trincheiras, entram de acordo com quem oferece mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por que vocês acham que o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial? Eu respondo, o Brasil entrou porque quem ofereceu empréstimos e até mesmo créditos foram os Estados Unidos. Os norte-americanos falaram, o Brasil entrou daquela forma muito esquisita, que é uma participação indireta,
eu ainda vou discutir com vocês, mas ofereceu dinheiro, ofereceu um algo a mais que nenhum outro país ofereceu. Quer um outro exemplo? México. México, molecada, pensa, sombreiro, tequila, ai, ai, ai. México, que nem tinha exército de verdade, quase entrou na Primeira Guerra Mundial. E sabe por quê? Porque a Alemanha tinha oferecido apoio ao México na luta contra os Estados Unidos, para retomar aquele território do Texas. México, o México só não entrou porque os norte-americanos deram um cala-boca neles, tá? Então, a partir do momento em que os países estão começando a se encantar, e isso é muito ruim falar com a guerra, eles entram ou chamam outros auxiliares, né, outros países para participarem, mas sempre utilizando dinheiro, sempre utilizando a tática do quem paga mais pode. Tá legal? Então tá aqui, primeira fase da Primeira Guerra Mundial, guerra de movimento. É a época caótica, mas demonstrando que essa afobação de movimentar a tropa não era muito condizente com o que seria o conflito da Primeira Guerra. Tá certo? Agora deixa eu colocar para vocês uma coisa que pouca gente analisa da Primeira Guerra Mundial. Pessoal, a guerra, ela foi muito interessante por tudo que eu já comentei, aliança, tecnologia, mobilizações, mas ela é mais interessante ainda pela propaganda que ela criava. Então eu trouxe aqui algumas propagandas de alguns países durante a Primeira Guerra Mundial. Eu vou começar com essa da Alemanha, ou essas da Alemanha, para vocês entenderem que verdadeiramente a propaganda é a alma do negócio. E outra, a propaganda sempre funciona para você ativar o nacionalismo, para você fazer o alemão, por exemplo, lutar pela Alemanha, o francês lutar pela França, não lutar pelo presidente, lutar pelo país. Dá uma olhada aqui. Galera, esse primeiro tipo de propaganda é uma propaganda que tem uma cobra, essa cobra, dragão, tá meio que passando pelo 8 ponto, e é uma propaganda falando para o alemão jovem do recrutamento do batalhão de carabineiro. Carabineiro, vai a nota de rodapé, é como se fosse fuzileiro, tá? Então é a tropa de elite do exército alemão. Todo cara tinha um sonho de lutar ao lado desse batalhão, o batalhão de carabineiro. Repara a cobra ou dragão. Alguém consegue identificar quem seria essa cobra ou dragão? Desistiram? Então vamos lá. Essa cobra é a França, exato. É a cobra que tinha que ser abatida. E o 8, que a gente tem aí, que é o 8º Batalhão de Carabineiros, era como se fosse o exército alemão. Então é uma propaganda que você analisa entendendo exatamente isso. Você, alemão, jovenzinho, que é emoção, que é muito mais do que empinar pipa no apartamento, né? Você vai lutar no batalhão de carabineiro para bater na França, para acabar com o francês, que é um dragão, é uma cobra venenosa. Entenderam? Então esse é o tipo de propaganda que a Alemanha explorava. Olha a outra aqui, ó. Olha que interessante essa segunda. É um batalhão da Força Aérea chamada Luftwaffe, ou seja, a Força Aérea, tá? Só que o símbolo dela era uma águia sempre em sombra. Então é uma propaganda que fala do recrutamento para esse batalhão, para a Força Aérea. Reparem, a águia, ela está pousando em cima de um símbolo. Alguém consegue me dizer que símbolo é esse? Olhe para as cores. Opa, França. Pode ser França, pode ser Inglaterra. A combinação de cores, o branco, o vermelho e o azul, é a combinação de cores que vale tanto para a França como para a Inglaterra. E é muito massa, porque é uma águia pousando, como se nada tivesse acontecendo, até olhando para trás e detonando isso aí que é o escudo da Entente, é o escudo da França e da Inglaterra. Então era uma propaganda que apelava, tanto a primeira como a segunda, para essa questão do sentimento, de você, jovenzinho, lutar, de você querer emoção, de destruir, de esmagar. Então a Alemanha sempre se utilizou de propagandas com esse tipo de argumento, a argumentação de guerra, de destruição, tá bom? Olha essa agora, pessoal, é a propaganda italiana. Nesse caso, todo mundo dá uma olhada e fala, nossa, prof, parece uma pintura meio impressionista, né? Uma coisa idílica, os soldados estão lutando no meio das flores. Galera, o italiano, isso é muito típico, vocês já viram lá nas aulas sobre renascimento cultural no passado,
é muito ligado à propaganda que tenha muita cor, propaganda que tenha muita relação com a natureza. Então, essa aqui é a propaganda feita pelo exército italiano numa revista chamada A Leitura, ou La Lettura. E isso aqui era uma revista de circulação entre intelectuais, entre jovens que estavam dentro da academia, da universidade. E mostra um grupo de soldados, no caso aqui, 2 que estão em destaque com uma metranca, metido no meio de umas flores, no meio de uma composição meio natural, meio idílica. Era coisa tipo, oh meu Deus, que coisa bonita, eu vou glamorizar a guerra. E funcionava, porque todo jovem, todo cara que estava entusiasmado com o conflito, olhava para isso e falava, caramba, eu vou lutar nesse tipo de situação, eu vou lutar coroado pela natureza, vestido garbosamente, lutando como se fosse um titã. Então, essa propaganda italiana é uma propaganda que apela muito para esse sentimento natural, para esse sentimento de beleza que existe na guerra. E, na verdade, não existe, né? Olha essa próxima, é da Inglaterra, do Reino Unido. Galera, a do meio eu acho muito legal. Tá lá, né? My daddy bought me a Warlow and Bond. Uma criancinha com um bônus de guerra abraçado no peito, dizendo, meu pai comprou um título de guerra. E o seu? Galera, título de guerra era como se fosse uma espécie de, digamos, documento que você, qualquer cidadão podia fazer, mas que você comprava do governo para incentivar o conflito. Você dava dinheiro para o governo e pegava aquele título. Quando terminasse a guerra, você podia reaver o dinheiro, como se fosse uma poupança, tá? Você comprava esse título, guardava, terminou o conflito, você vendia de volta, você pegava o dinheiro de volta. Mas é uma sacanagem você colocar uma criança falando isso, né? Meu papai, my daddy, estão vendo? O meu papai, ele comprou alguma coisa para ajudar a Inglaterra. E o seu? É uma puta sacanagem. A criança lia isso, via isso, falava, papai, compra o título de guerra, compra o bônus de guerra. Louco, né? Da esquerda. A esquerda mostra que para sustentar os combatentes que estão aqui no alto, você tem que ter aqui, ó, os trabalhadores, a mulher, o homem, estão vendo? Você não pode ficar passeando, você não pode ficar olhando os outros engajarem na guerra direta ou diretamente e não fazer nada. Então era uma propaganda dizendo assim, você tá nessa? E aí, parceiro, vamos lá, mano? Bem legal, né? Era para forçar a pessoa a participar, para ela ficar com vergonha de não ajudar. E a última, tchutchucos, eu acho a mais assustadora. A propaganda mostra soldados alemães que estão em azul, apunhalando de forma muito covarde, em grupo de 3, um soldado inglês. E aí um caído dizendo, quick, ou seja, rápido, mais ou menos do tipo, ajuda. Era uma propaganda para forçar o inglês a ter raiva do alemão e querer entrar na Primeira Guerra Mundial. Tá certo? E a minha despedida, pessoal, antes que fiquem bravos comigo. Estados Unidos tem as melhores propagandas. Os filhos da mãe, quando entram lá em 1917, olha o que eles produzem. Produzem uma propaganda em que a criança está no colo do pai, a outra está brincando com o soldadinho de chumbo, e a que está no colo do pai pergunta, papai, o que você fez para a Grande Guerra? Lembra que eu fiz a pergunta para vocês no começo da aula? E aí, como é que vocês estão? Né? É mais ou menos assim, pai, você fez alguma coisa? Você lutou? Você é um herói? Louco, né? Então todo pai olhava isso e falava, caramba, como é que eu vou contar para minha filha que eu não fui? Ou se eu fui, eu vou contar, eu quero contar. A da extrema direita, a liberdade, né? A estátua da liberdade de braços abertos, dizendo, seja patriota, em seu compromisso armazene alimento, não fique gastando, guarde comida, porque essa comida é usada na guerra, tá? Então é legal, pessoal, porque as propagandas norte-americanas eram propagandas contundentes, mas elas têm o mesmo peso que as demais. Traduzindo, a guerra tem que ser abraçada. Você tem que lutar. Tudo bem? Tchutchucos, está aí o conteúdo para vocês, então. Um beijão, bons estudos, até a próxima. E para minha despedida, galera, eu estou colocando tarefa aqui, tá? Diga. Não é importante ver sobre os líderes nesse início? Sim, e a gente vai observar. A gente vai estudar alguns deles.
Tá Tá bom. legal? Obrigada. Então, na próxima aula a gente continua. Imagina. Galera, tarefa tá aí. Coloquem os nomes no chat. Beijos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado pela paciência. Tchau, tchau, gente. Falou, Tchau. professor. Tchau. Semana que vem. Até semana que vem. Bom final de semana. Um feliz Dia dos Pais pro senhor também. Opa, para vocês também, que são filhos de pais, né? Ou filhos de mães, que funcionam como pais também. Beijos. Aproveitem os pais e as mães de vocês. Tchau, tchau.